Bem-vindos à aula 5 de Cálculo Diferencial Integral 3 e Equações Diferenciais Ordinárias. Vamos começar da seguinte forma. Toda vez que eu tenho uma função de duas variáveis f de x, y, eu posso escrevê-la na seguinte forma: menos uma função m sobre uma função n. Como assim? Vamos ver exemplo aqui. Exemplo 1. Eu tenho na minha mão uma função f de x, y dada por 3x2. Eu preciso escolher um m e preciso escolher um n de modo que quando eu calcule menos m sobre n, dê a própria função. Neste caso aí, eu posso escolher o m como sendo menos 3x2 e o n como sendo o y. Então, quando eu calcular menos m sobre n, dá minha f que está aí. Agora, neste próprio exemplo 1, eu quero chamar a atenção que a escolha para o m e para o n não é única, ou seja, você pode ter outras escolhas para mn. Veja nesse caso aí. Alguém pode escolher o m como sendo menos 3x3 e o n como sendo xy. Aí, quando você calcula menos m sobre n, vai cortar um x de cima com um x de baixo e vai voltar a ser a função f de xy. Bom, um segundo exemplo. Em geral, quando a sua função está num formato fracionário, então a função f já vem no formato fracionário, geralmente a gente escolhe a m como sendo menos o numerador e o n como sendo o denominador. E aí vai dar sempre certinho. Então, maneira prática de resolver, no caso em que a f já vem no formato fracionário, escolha m como sendo menos o numerador e o n como sendo o denominador, que menos m sobre n vai dar a própria função. Caso a função não apareça na forma fracionária, a maneira mais simples de fazer é você escolher o m como sendo menos a função, você troca o sinal da função, e o n como sendo 1, a constante 1. Aí, quando você calcula menos m sobre n, dá a própria função. Lembrando, veja o exemplo 1, que existem várias maneiras de você achar mn. Eu não estou preocupado nessas várias maneiras, e sim encontrar alguma m e alguma n de modo que isso aconteça. Para que eu vi isso? Porque até então nós temos as nossas equações diferenciais ordinárias, as nossas EDOs, que vinham no formato padrão. Quando a gente tem uma incógnita y de x, o formato padrão era assim: derivada da incógnita, então y', igual a uma função de xy, ou seja, do lado direito, uma mistura entre a variável da incógnita, que é y, e a sua variável independente, que é x. Com a observação que eu comecei a aula de hoje, toda equação diferencial ordinária, na forma padrão, ela pode ser escrita assim. Eu troco a minha f pelo formato menos m sobre n. Nós aprendemos lá do cálculo 1, quando a gente foi fazer integral, que eu posso calcular o diferencial de uma função y de x. Como assim? Nós aprendemos que a diferencial do y é a derivada da função y' de x vezes o diferencial do x. Como aí o y' de x é menos m sobre n, porque é a derivada do y, eu tenho então que dy é menos m sobre n dx. Quando eu pego essa igualdade aí e multiplico os dois lados pela função n, eu obtenho que n vezes dy, o diferencial da variável y, é igual a menos m vezes o diferencial da variável x.
Vou pegar isso aí e vou passar tudo que está no lado direito para o lado esquerdo. E vou obter m diferencial da variável x mais n diferencial da variável y igual a zero. A partir de então, eu vou ler assim: m dx mais n dy igual a zero. Então, eu peguei a minha EDO no formato padrão y' igual a f de xy e transformei a minha EDO para este formato aí. E este formato agora vai se chamar forma diferencial da minha EDO de primeira ordem. Então, hoje a aula vai tratar de algumas equações diferenciais que estão neste formato diferencial. Bom, vamos sempre trabalhar nessa aula com o m sendo a função que está junto do dx e o n como sendo a função que está junto do dy. E o tema da aula de hoje é equação diferencial exata e também redutível a exata. O que vem a ser uma equação diferencial ordinária exata? Em primeiro lugar, para reconhecer que ela é exata, ela tem que estar nesse formato diferencial. Se não tiver, eu preciso trocar a f por menos m sobre n e então passá-la para esse formato exatamente como nós fizemos nos slides acima. Então, estando ela no formato diferencial, ela é dita exata se acontecer o seguinte: tem que existir uma função g de duas variáveis, uma g de xy, tal que, quando eu calcular a derivada parcial de g em relação a x, tem que dar m. E quando eu calcular a derivada parcial de g em relação a y, tem que dar o n. Então, veja que a definição ela já é estranha, porque ela diz o seguinte: tem que existir uma função g assim. Se existir, ela é exata. Se não existir, ela não é exata. Exemplos. Eu tenho essa EDO na minha mão aí. É claro que, olhando para ela, eu vejo imediatamente que o m é 20x4y2 e o n é o 8x5y menos 12y. Muito bem. Eu não sei se ela é exata. Será que existe alguma função g que, quando eu derivá-la em relação a x, vai dar o m, e quando eu derivá-la em relação ao y, vai dar o n? Eu venho neste momento e te dou um presente. Caiu do céu esse presente. Olha, dá uma olhadinha para a função g de xy igual a 4x5y2 menos 6y2. Quando eu pego essa função g e vou derivar em relação à variável x, o que vai dar? Primeira parcela, quando eu derivo em relação a x, onde tem o x à quinta, o 5 desce, multiplicando o 4, então vai dar 20. O x fica elevado a 4 e o y2 fica parado. O outro termo dá zero porque não tem x. Então veja que quando eu derivo g em relação a x, o resultado dá o m que está lá em cima. E quando eu pego essa g e derivo em relação a y, na primeira parcela, onde tem o y2, o 2 vem para frente multiplicando, então vai dar 8x5, y elevado a 1, e a segunda parcela dá menos 12y. E isso coincide com o n. Então, neste exemplo 1, existe uma função g que, quando eu derivo em relação a x, dá o m, e quando eu derivo em relação a y, dá o n? Sim, existe. Então, se existe, essa EDO ela é exata. É claro que alguém vai perguntar, mas de onde você tirou a g? Neste momento, você ganhou de presente. Foi só para você ver que existe essa g. Ou seja, só para você ver que essa EDO que eu estou te dando aí, ela é exata. Exemplo 2.
Temos aí uma outra EDO, onde o m é 3x2 sobre y3 menos 3 seno de 3x, e o n é menos 3x3 sobre y4. Também, neste segundo exemplo, eu vou te dar de presente uma função g, dada por x ao cubo sobre y ao cubo, mas cosseno de 3x. Quando eu for derivar essa g em relação a x, parcela número 1. Simples aí. O 3 desce, então vai dar 3x2 sobre y3. E a segunda parte, quando eu derivo em relação a x, derivada do cosseno é menos seno de 3x, vezes pela regra da cadeia 3. Então vai dar exatamente isso aí, que é o próprio m. Agora, quando eu for derivar g em relação a y, na primeira parcela, veja que esse y3 que está no denominador, eu posso dizer que é y elevado a menos 3. Então, o y elevado a menos 3, o menos 3 vem para frente multiplicando, aí vai dar menos 3x3, e o y a menos 3, eu subtraio a unidade, passa a ser y a menos 4, que ele vai para o denominador como sendo y a quarta. Já a segunda parcela, onde tem cosseno de 3x, na hora que eu vou derivar em relação a y, dá zero. Então, a derivada de g em relação a y coincide com n. Então, neste segundo exemplo aí, eu também tenho uma EDO exata. Beleza. Dei dois exemplos de EDOs que são exatas. Até então, o g foi dado de presente. Daqui para frente, não haverá mais esse presente. Passou Natal, não há aniversário, não haverá presente. Aí você me pergunta, então como é que daqui para frente eu vou descobrir que uma EDO é exata? Porque se eu não vou ganhar mais a G, vamos dar uma olhadinha nisso. Por enquanto, essas duas EDOs que eu te dei aí, elas são exatas, tá bom? Então, vamos ter uma proposição que vai dizer para a gente de que forma, eu olhando para uma EDO na forma diferencial, eu descubro se ela é exata ou não. É um teste, na verdade, a proposição é um teste de verificação se a minha EDO é exata ou não. Então, a proposição começa assim. Eu tenho na minha mão duas funções m e n. Essas funções eu posso derivar parcialmente, então eu posso calcular as derivadas parciais de m, posso calcular as derivadas parciais de n, e essas derivadas parciais são funções contínuas. Em que conjunto, em que domínio? Dentro de um disco que está no R2. Disco, se centra o compasso do ponto, estabelece um raio. Tudo que estiver dentro daquele raio, daquela região, está dentro desse disco aí. No momento, nós não estamos interessados em determinar que disco é esse. Não importa. Se existir um determinado interior de um disco, onde você pode calcular as derivadas parciais de mn e elas são contínuas, nós podemos continuar a proposição. Então, a parte propriamente dita do teste que eu estou falando para vocês é essa aí. A EDO, ela é dita exata se e somente se, quando você pegar o m e derivar em relação a y, vai dar a mesma coisa de quando você derivar o n em relação a x. Veja que é uma derivada parcial cruzada. O m é o que está junto do dx, então você vai derivar em relação à variável y. O n está junto do dy, você vai derivar em relação à variável x. Se essas duas derivadas parciais coincidirem, pronto, a EDO será exata. Então esse é o nosso teste de verificação se a EDO dada é exata ou não. Verifique exercício, né? Verifique nas EDOs abaixo que isto acontece, né? A derivada do m em relação a y vai bater com a derivada do n em relação a x. Ora, quais são as EDOs que eu vou colocar como exemplo? Exatamente as duas que nós já vimos
nos slides acima que elas são exatas. Então, esta primeira EDO, eu já sei que ela é exata porque eu dei aquela função g de presente para vocês. Mas se vocês pegassem agora sim, pela primeira vez, sem eu te dar aquela função g, você não sabe se ela é exata ou não. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que aplicar esse teste aí. Fazendo isso, o m eu sei que é o 20x4y2. O n é o 8x5y menos 12y. Calculando aí. M, eu vou derivar você em relação a y. Então, o y está ao quadrado, o 2 vem para frente, enquanto o 20 dá 40, x4, y elevado a 1. Quando eu vou derivar o n em relação a x, a primeira parcela, o 5 vem para frente, enquanto o 8 fica 40, o x fica elevado a 4 e o y permanece. Já a segunda parcela, menos 12y, dá zero, porque eu estou derivando em relação a x. E eu vejo que exatamente deu a mesma coisa. Ora, com isso, aplicando esse teste, eu vendo que deu igual a derivada de m em relação a y com a derivada de n em relação a x, eu venho e digo, olha, é uma EDO exata, sem precisar daquela tal g. A mesma coisa com a segunda EDO. Se você pegou isso pela primeira vez, você vem e simplesmente faz assim. Quem é o m? M é o 3x2. Veja aí. O m original está 3x2 sobre y3. Eu já escrevi essa fração 3x2 sobre y3 como sendo 3x2, y elevado a menos 3. Menos o 3 seno de 3x. E o n original é menos 3x3 sobre y4. Eu já escrevi menos 3x3, y elevado a menos 4. Para facilitar as minhas derivadas, tá bom? Calculando aí. M, eu vou derivar você em relação a y. Quando eu vou derivar isso aí em relação a y, a primeira parcela, o menos 3 vem para frente e encontra o 3 e vai dar então menos 9, x2 e o y fica elevado a menos 4. A segunda parcela, como não tem y, dá zero. Quando eu vou derivar agora n em relação a x, o 3 vem para frente, encontra o menos 3, vai dar menos 9. O x fica ao quadrado e o y a menos 4 fica parado. Então eu observo que deu igual. Se deu igual, a EDO é exata. Tranquilo, o teste é simples de usar e você imediatamente já fica sabendo se a EDO é exata ou não. Aí alguém pergunta assim, mas para que, professor? Você falou daquela G, o que tem a ver isso, esse teste, com aquela G? Nunca mais eu preciso da G? Não, não é isso. Não é assim. O teste não tem nada a ver com a G, mas essa G vai ser importante para mim na hora de eu querer resolver a minha EDO. Eu dar a solução da minha EDO. Ela vai voltar para o jogo, tá bom? Então, eu tenho na minha mão uma EDO exata, então apliquei o teste, já vi, deu exata. E agora? Agora eu preciso saber o seguinte, como é que eu vou resolver essa EDO? Como é que eu vou achar as soluções desta EDO? Vamos lá. Então, encaminhando para isto, em primeiro lugar, se eu tenho na minha mão esta EDO que é exata, o que significa isso? Pela definição, significa que existe uma função g, tal que quando eu derivo g em relação a x, dá o m, e quando eu derivo o g em relação a y, dá o n. Então, dizer que ela é exata é isso, porque a definição falou isso. Se eu sei encontrar g ou não, é uma outra coisa, tá bom? Mas tem que existir a tal g. Beleza. Dizer que uma função y de x é solução da EDO no formato
diferencial. Tá? Lembrando que esse formato diferencial aí veio do formato padrão quando eu troquei a minha f por menos m sobre n, vide slides acima. Dizer que y é solução da EDO é dizer que quando eu troco o y da EDO por y de x, então isso equivale a dizer quando eu troco o y da EDO pelo y de x, a igualdade se verifica. Então onde tem y', isso é y' de x. E onde tem m de xy e n de xy, esse y ali é o y de x. Bom, vou passar para o slide essa última coisa aí. Dizer isso é a mesma coisa de dizer que, vou multiplicar os dois lados por n, então eu tenho que o n vezes y' é igual a menos o m, vou passar o menos m para o lado esquerdo, ok? Então nós temos m mais n y' igual a zero. Ora, o m, por sua vez, eu sei que é a derivada do g em relação a x. O n, por sua vez, eu sei que é a derivada do g em relação a y. De onde saiu esse dx e esse dy? Vou falar para você. Nesta igualdade aí, se eu multiplicar tudo por dx, eu tenho m dx e n y' de x dx, correto? O lado direito é zero, não tem o que fazer. Então, o m vai ficar vezes dx e o n vai ficar vezes y' dx também. Então, veja que fazer aparecer o dx foi porque eu peguei os dois lados e multipliquei por dx. Aí vocês, beleza, entendi. Só que aí, professor, ali tem um dy. De onde saiu esse dy? É porque quando eu multipliquei por dx, y' de x vezes dx, isso nada mais é do que o dy. dy é a derivada do y vezes dx. Aí apareceu o dy. Então, eu tenho exatamente isto aí. Tranquilo? Muito bem. Então, dizer que y é solução da minha EDO é dizer que eu tenho que essa igualdade se verifica. Agora, dos meus conhecimentos de cálculo 2, se eu pegar a tal função g, preste muita atenção agora, se eu pegar a tal função g de xy, no lugar de y, eu colocar o y de x, beleza, peguei, professor, eu tenho uma função g de duas variáveis, x e y, e onde tem y, eu vou colocar y de x, certo? E calcular a derivada disso em relação ao x, vou calcular. Aí eu vou aplicar a regra da cadeia número 1, que foi aprendida em cálculo 2. Como é que eu aplico a regra da cadeia número 1? Calcular a derivada disso em relação a x vai ser derivo g em relação a x vezes a derivada do x em relação a x, que é o próprio 1. Tá bom? Aí vai aparecer ali em cima, derivada de g em relação a x. Quando eu for calcular na segunda parte, continuando a regra da cadeia, vai ficar derivada de g em relação a y, derivada parcial, vezes a derivada do y em relação a x, que é o y'. Muito bem. Então, você está dizendo, professor, que quando eu faço essa derivada aí, como eu fiz no cálculo 2, pela regra da cadeia, vai dar exatamente o que está em cima, claro, depois multiplicando os dois lados por dx e fazendo aparecer dx de y. Exatamente. Então, este lado esquerdo aí, que está na linha de cima, é resultante da derivada da g de xy de x em relação a x. O lado direito continua zero. Agora, esta linha aí está me dizendo o seguinte: quando eu pego a g de xy de x e derivo em relação a x, dá zero. Se a derivada está zero, é porque isso aí é uma função constante. Então, essa linha diz
que o g de xy de x é uma constante. Ora, se g de xy de x é uma constante, que apareceu agora, eu vou pegar este resultado final, essa última linha, e vou pegar a primeira linha. Veja que em todo o desenvolvimento apareceu uma setinha para um lado e para o outro. Isso está dizendo o seguinte: olha, essa linha é equivalente à próxima, que é equivalente à próxima, que é equivalente à próxima. Então a primeira linha é equivalente à última linha. Então, resumindo tudo, o que foi dito na primeira linha? Que y é solução da sua EDO. E isso é equivalente, ou seja, é um se somente se, à última linha. E o que está na última linha? Que y é dado pela seguinte igualdade: g de xy de x igual a c. Ora, se y é dado por essa igualdade, o y aparece na forma implícita por essa igualdade. Espera aí, professor, o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a solução y da minha EDO vai ser sempre dada numa forma implícita. Que forma implícita é essa? Pegando a função g, a tal função g, e igualando a uma constante. Então, você tem uma função g de xy, você pega isso e iguala a uma constante. O y que está nesta igualdade é o y da solução da minha EDO. Ah, eu entendi. Você está me dizendo o seguinte: não é como a linear que a solução é explícita, ela vai ser sempre implícita. Beleza. E implícita como? Pegando a função g de xy e igualando a uma constante. O y que aparece nessa igualdade é a solução da EDO. Exatamente isso. É isso que eu quero dizer. Então, veja aí de novo a importância do g. O g aparece na definição, tem que existir a tal função g, mas eu já burlei isso e dei para vocês um teste para verificar que é exata, que não precisa da g. Mas não tem jeito, eu volto para a necessidade da g, porque a solução da EDO precisa que eu conheça essa g. Então, vem a pergunta que não quer se calar. Então me diz logo, professor, como é que eu encontro a tal g? Porque não tenho como escapar dela. Ela é muito importante, sem ela eu não resolvo a minha EDO. Exatamente. Então, a partir de agora, a gente vai aprender como é que encontra a tal função g. Então, vamos lá. Peguei uma EDO. Alguém te deu EDO do nada. Ok. O que eu fiz? Apliquei o teste. Verifiquei que ela é exata. Muito bem. Ela é exata. Se ela é exata, existe a tal g. Você sabe que tem. Então, o que você vai fazer agora? Encontrar. Então, vamos botar aí. Tenho a minha EDO. Apliquei o teste. Qual foi o teste? A derivada do m em relação a y deu igual a derivada do n em relação a x. Beleza. Então, significa dizer que existe a tal função g, que quando eu derivar em relação a x vai dar m, e quando eu derivar em relação a y vai dar n. Ok. Mas me diga aí, professor, como é que eu vou achar g? Você vai agora fazer uma escolha para começar a questão. Você sabe que tem uma g que quando se deriva em relação a x dá m, e quando você deriva em relação a y dá n. Você vai escolher começar de uma das duas. Quais as duas? Ou você começa da derivada de g em relação a x dando m, ou você começa da derivada da g em relação a y dando n. Eu vou começar da derivada de g em relação a x, tem que dar m. Então lembre-se que o m apareceu na sua EDO, você tem um m, tá bom? Se a derivada de g em relação a x dá m, quem é g? Basta entregar m em relação a x. Então, como é que eu encontro g? Integro a função m em relação a x.
Quando você integra em relação a x, você está considerando o y como sendo uma constante. E aí, quando você faz integral, tem que aparecer no final mais uma constante. Essa constante pode ter y envolvido nela. Por quê? Porque você considerou y como uma constante. É por isso que eu coloquei aí que quando você acha g, lá no finalzinho, em vez de você botar mais c, você pode colocar uma função de y, que eu chamei h de y, porque você está considerando y constante, então você pode acrescentar qualquer coisa de y no final. E isso aí é o que falta para eu achar g. Não é só integrar o m. O problema é que pode aparecer qualquer coisa lá no finalzinho com y e eu preciso descobrir agora quem é esse hzinho de y que aparece lá no final para poder a minha g ficar pronta. Então veja que a g está quase pronta, só falta o h de y. O que você vai fazer? Depois que você integrou o m em relação a x, você vai pegar essa igualdade e vai derivar os dois lados em relação à variável y. Quando você fizer isso, o lado esquerdo vai ficar derivada do g em relação a y. E o lado direito, a primeira parcela, você vai derivar o resultado da integral em relação a y. E a segunda parcela, como tem só y, é só calcular a galinha de y. Ok? O que eu ganho com isso, professor? Quando você deriva o g em relação a y, está diante do igual, você sabe quem é isso, é o seu n, porque você começou da derivada de g em relação a x como sendo m e não usou a derivada de g em relação a y sendo n, você vai usar agora. Então, quando você derivar g em relação a y, você sabe que tem que dar n. O lado direito, a integral você já fez, então você vai derivar em relação a y, então vai aparecer uma coisa que você conhece. Só que o h eu não conheço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, a partir desta igualdade aí, achar o h' de y. Se eu vou achar a galinha de y, depois eu integro e acho h de y. Obteremos h de y a partir da igualdade acima, desta última igualdade. Uma vez você encontrando o h de y, a sua g está determinada. Ah, legal, professor. E se eu quisesse começar da derivada de g em relação a y sendo n? É a mesma coisa. Se você escolher começar da derivada de g em relação a y sendo n, o que você vai fazer? Quem é g? G vai ser a integral do n em relação a y. Então, você integra isso em relação a y. Quando você integra em relação a y, o x para você é uma constante. Então, lá no finalzinho, em vez de colocar um mais c, você coloca uma função que pode ter x à vontade. Então, agora você coloca uma função h de x. O que você faz, então? Você deriva agora os dois lados em relação à variável x. E a derivada de g agora fica em relação a x. No membro direito, a primeira parcela da integral que você fez, você deriva em relação a x. E a segunda parcela fica a galinha de x. A derivada em relação a x, você sabe que tem que dar m. O lado direito permanece como está. Aí você encontra o h' de x. Como é que eu encontro o h, então? Pega esse resultado e integra. Aí você vai encontrar a função h de x. E encontrando h de x, você tem, então, a sua g. Vamos à prática? Exercício. Resolva as EDOs abaixo. Qual é o primeiro exemplo? Primeiro exercício. O primeiro exercício é aquela minha primeira EDO. Eu vou trabalhar com as mesmas duas que eu estou trabalhando desde o início. Agora, eu já sei que esta EDO ela é exata, tá? Eu apliquei o teste, verifiquei que ela é exata. Como eu encontro a solução dela? Então, vamos lá. Se eu apliquei o teste e descobri que ela é exata, eu sei que existe uma função g, que quando eu derivar em relação a x, vai dar o m, e quando eu derivar em relação a y, vai dar o n. Então, a derivada em
em relação a x da função g vai ter que dar 20x4 y2, e a derivada em relação a y vai dar o 8x5y menos 12y. Beleza, eu sei que tenho que encontrar uma g de modo que essas duas coisas aconteçam. Aí você faz a escolha. Ou eu pego a derivada de g em relação a x e vou integrar isso em relação a x, ou eu pego a derivada de g em relação a y e integro em relação a y. Eu escolhi pegar a derivada de g em relação a x e integrar em relação a x. Então acompanha aí. A derivada de g em relação a x dá 20x4y2. Quem é g? G é a integral disso em relação a x. Observe que na prática não é aqui que eu vou colocar tal h. Eu só vou colocar o h depois que eu integrar. Lá na teoria eu coloquei logo no início porque a gente não fez o cálculo da integral. Mas na prática você só vai colocar o h depois que você fizer a integração. Então se a derivada de g em relação a x dá 20x4y2, quem é g? A integral disso em relação a x. Então vamos fazer essa integral aí. Bom, o 20 fica parado, o y2 fica parado e eu só preciso integrar x à quarta, que vai dar x à quinta sobre 5. Então, 20 sobre 5 dá 4. X à quinta, y2. Mais uma constante, e essa constante pode ter y à vontade. Por isso que a gente escreve h de y. Então veja aí na prática que a g está quase pronta. Só falta o que para encontrar g? Só falta o finalzinho aí, que é o h de y. Como é que eu encontro esse h de y? Diz lá a parte teórica. Pegue os dois lados e derive em relação à variável y. Como tem h de y, se deriva os dois lados em relação a y. Então, lado esquerdo, derivada de g em relação a y. Lado direito, parcela 1. Quando eu derivo isso aí em relação a y, vai dar o quê? O 2 vem para frente multiplicando, 8x5y mais a galinha de y. Lá antes do igual, apareceu derivada de g em relação a y, que é o meu n. Então, aí, olha, vou até voltar no slide para você ver, ó. Você tem isso, a derivada de g em relação a y, aí no final do slide, é o n. Então, ó, neste momento você vem e usa a derivada de g em relação a y. Veja que você começou com a derivada de g em relação a x, mas agora você vai usar a derivada de g em relação a y, que é o n. Muito bem. Quando você substitui isso por n, olha agora os dois lados. Dá para cortar alguma coisa, cancelar alguma coisa? Dá sim. O quê? O 8x5y. Corta de um lado com o outro. E aí, levando para o outro slide, cortando o 8x5y, eu tenho que a galinha de y é menos 12y. Agora ficou fácil. Quem é o h de y? Só calcular a integral disso aí. Y ao quadrado sobre 2, o 12 com o 2 corta dá menos 6, y ao quadrado, mais uma constante. Agora sim é uma constante mesmo, porque é a integral de uma variável que você viu em cálculo 1. Achei h, então a g está encontrada, correto. Quem é g? 4x5y2 mais o h, que eu já sei que deu menos 6y2 mais k. Beleza, professor, achei g. Qual é a solução da MDO? O que diz lá o que a gente desenvolveu? A solução da MDO é dada de uma forma implícita. O y tem que dar implícito. De que forma? Pegando a g e igualando a uma constante. Quando eu pegar g, que é 4x5y2 menos 6y2 mais k, e igualar uma constante, o k, que é uma constante, vai passar para o lado direito, vai juntar com a outra constante, e aí a gente escreve uma constante só, que é o C. Então, o y que está aí envolvido nessa igualdade de forma implícita é o y que resolve a MDO. Veja que nesse exemplo particular, eu até posso botar o y2 aí em evidência, passar o 4x5 menos 6 para o outro lado dividindo, e
dizer que y é mais ou menos a raiz quadrada, ou seja, tentar explicitar o y. Isso aí, muito raro de acontecer. Em geral, você não vai conseguir explicitar o y, tá bom? Então, você deixa sempre a resposta na forma implícita. Faz mais um, professor. Faço. Letra B. A segunda é DO. Já sei que é exata? Já sei que é exata. Por quê? Porque eu calculei, eu fiz o testezinho. Peguei o m, derivei em relação a y, deu a mesma coisa, que é a derivada do n em relação a x. Se é exata, eu sei que existe uma g, que quando eu derivo em relação a x, vai dar o m, e quando eu derivo em relação a y, vai dar o n. Beleza. E aí começa o jogo. Eu tenho que escolher uma das duas para começar aí. Ou eu parto da derivada da g em relação a x, ou eu parto da derivada da g em relação a y. Eu escolhi dessa vez partir da derivada da g em relação a y. Volta aí. Ah, por que você escolheu? Gente, é uma escolha. Eu escolhi porque é menorzinho, já sei lá, às vezes você pode ficar com medo da outra ser grande, aí você começa da outra que é menorzinha. Então, vamos começar da menorzinha. Derivada da g em relação a y é menos 3x3 sobre y4. Você pode colocar esse y4 lá no numerador como sendo y menos 4. Seja como for, quem vai ser a g? A integral disso em relação ao y. Então, g é a integral disso aí em relação a y. Veja que eu já coloquei o y lá no numerador elevado a menos 4. Quando eu integro isso em relação a y, o 3x3 fica paradinho, o y a menos 4 vai ficar y elevado a menos 3 sobre menos 3. Aí vai cortar o menos 3 com menos 3, né? Então, quem é g? Sobrou x3, o y a menos 3 eu passo de novo para o denominador, como sendo y ao cubo, mais uma constante, que pode ter agora x à vontade. Beleza. A g está quase encontrada, só precisa achar o h de x. O que você faz agora? Deriva os dois lados em relação a x. Então, deriva os dois lados em relação a x. O lado esquerdo vai ter que dar a derivada de g em relação a x. E o lado direito, quando você deriva a primeira parcela, vai dar 3x2 sobre y3 mais a derivada da segunda parcela, a galinha de x. Quem é a derivada de g em relação a x? É o meu m. Eu tenho na DO. Então, eu venho e substituo isso pelo m, que é 3x2 sobre y3 menos 3 seno de 3x. Essa igualdade que está aí, eu vou levar para o próximo slide. E você observa que eu posso cortar, cancelar dos dois lados, o 3x2 sobre y3, ficando com a galinha de x igual a menos 3 seno de 3x. Ora, é só fazer uma integraçãozinha aí, simples. Não vou, ficar com vocês resolvendo essas integrais, não. Integrais é coisa de cálculo 1. Posso até dizer para vocês, olha, faz por tal método. Então, nesse caso aí, isso é uma integral simples por substituição. É só chamar o 3x de u que você resolve essa integral aí. Então, resolvendo isso, você vai encontrar que o h de x é cosseno de 3x mais k. Então, mais uma vez, faz essa integral por substituição, chamando 3x de u, tá bom? Achei o h. Se eu achei o h, eu achei a g. G é o x3 sobre y3 mais o h que eu encontrei, que é cosseno de 3x mais k. Se eu achei a g, eu encontrei a solução. É a g? Não. É o y que está na g. Então, de que forma é a solução? Pego a g e igualo a uma constante. Então, pego a minha função g igual a uma constante, o y que está aí envolvido nessa igualdade, nessa forma implícita, é a solução da minha EDO, tá bom? Então, já aprendemos a resolver EDOs exata. Acabou a aula? Não. Existe um outro tipo de EDO que é importante para a gente, que são as EDOs redutíveis a exata. O que é isso?
O nome já diz, redutível exata. Ela não é exata, mas eu vou fazer alguma coisinha e ela vai se transformar numa EDO exata. Um EDO nesse formato diferencial, tal que eu faço o teste para verificar que é exata. Calcula a derivada do m em relação a y e calcula a derivada do n em relação a x. Não deu igual. Se não deu igual, ela não é exata, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma função i de xy que a gente vai chamar de fator integrante. O que significa dizer que essa i de xy é um fator integrante desta EDO? Significa dizer o seguinte: vou pegar a minha EDO, multiplicar tudo pelo essa i, e se ela se tornar uma EDO exata, então eu estou dentro desta matéria equações redutíveis a exata. Espera aí, professor, alinha aí o negócio com a gente. O que é uma equação redutível a exata? É uma equação que você verificou se ela era exata. Não era, mas é possível encontrar um fator integrante i, que eu vou multiplicar toda a EDO por ela, por essa i, e ela vai se tornar uma EDO exata. Então o segredo é uma tal função i que eu multiplico tudo por i e ela vira exata. Beleza, essa função i é chamada de fator integrante. Como encontrar essa i, professor? Já vi que dá problema. Bom, vamos ver aí. Se eu peguei a minha EDO original e vou multiplicar tudo por i e ela vai se tornar uma EDO exata, mais uma vez, se ela vai se tornar exata, então ela tem que obedecer ao testezinho, tá? O novo m dela não é o m antigo, o novo m dela é o que está junto de dx, que é o que? I vezes o m antigo. O novo n dela não é o n antigo, é o i vezes o n, porque é o que está junto do dy. Então, segundo ao teste da exata, a derivada do novo m, que é o i vezes m, em relação a y, tem que dar igual à derivada do novo n, que é o i vezes o n antigo. A derivada disso aí em relação a x. Então, a derivada do novo m em relação a y tem que dar igual à derivada em relação a x do novo n. Beleza, tem que acontecer isso aí, para ser exato agora. Essa primeira parcela aí, se eu for derivar em relação a y, é um produto. É só aplicar a regra do produto, tá? Derivada do primeiro em relação a y vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo em relação a y. Professor, que é esse índicezinho aí do lado do i? Gente, isso é uma outra notação de derivada. Estou mudando a notação porque essa nova notação ela é mais simples de trabalhar. Então, em vez de botar a notação antiga de derivada parcial em relação a x, em relação a y, eu vou usar essa notação do índicezinho. Então, i índicezinho y é a derivada do i em relação a y. M índicezinho y é a derivada do m em relação a y. I índicezinho x, derivada parcial em relação a x. N índicezinho x, derivada parcial em relação a x. Muito mais simples de trabalhar. Então, apliquei a derivada do produto na primeira parte e apliquei a derivada do produto na segunda parte. Bom, então, para o i ser um fator integrante, ele tem que obedecer essa última igualdade aí. E veja que é horrível isso aí. Eu tenho que encontrar um i tal que derivada de i em relação a y vezes m, mais i vezes a derivada do m em relação a y, tem que dar igual aquele troço todo que ainda vem pela frente. Já cansa só em você olhar.
passar isso para o outro slide. Como não é fácil achar uma I que satisfaça isso, a gente vem e facilita o jogo para vocês. O que é facilitar o jogo? Não é só para vocês, é para a gente também. Ao invés de eu procurar uma I de duas variáveis x e y, eu venho e faço o seguinte: vou procurar uma I que só tenha a variável x ou só tenha a variável y. Primeiro, eu vou considerar que eu estou procurando um fator integrante I que só tenha a variável x. Se ele só tem a variável x, quando você derivar o I em relação a y, vai dar zero, porque não aparece a variável y no I, tá? Ele só tem a variável x. Então, na igualdade acima, gente, no primeiro membro dela, logo na primeira parcela, a primeira parcela desaparece, porque a derivada do I em relação a y é zero. Então, o que sobrou da primeira parcela? Apenas o I, que é uma função só de x, vezes a derivada parcial do m em relação a y. Já na segunda parcela, fica tudo como está. Só que, em vez de escrever derivada parcial do i em relação a x, eu já botei em linha de x, porque o i só tem a variável x. Aí eu usei a notação normal, aquela de cálculo 1. O que eu vou fazer com essa igualdade aí? Vamos lá. Eu vou isolar o i' de x vezes o n que está aí no segundo membro. Isolando ele, ele vai ser o IMY menos o INX. IMY menos INX, eu coloco o I em evidência, e aí fica exatamente o que você está vendo aí no slide. Tá? Ora, vou até falar o que eu vou fazer. Nesta igualdade aí, eu vou fazer o seguinte: o I que está no membro direito multiplicando, eu vou passar para o membro esquerdo dividindo. E o N que está no membro esquerdo multiplicando, eu vou passar para o membro direito dividindo. Assim, essa última igualdade aí vai virar isso aqui, ó. Então, passei o I do lado direito para o esquerdo dividindo, passei o N do lado esquerdo para o lado direito dividindo. E aí eu tenho a maneira que eu vou saber se eu consigo achar esse fator integrante I. O segredo está aí. Veja bem, antes do igual, eu tenho algo que é uma função só de x. Beleza? Para ser igual ao que está do lado direito, essa conta aí do lado direito, que não tem nada a ver com o I, e sim com o MN da minha EDO, ela tem que ser uma função só de x também, porque senão ela não vai dar igual ao que está do lado esquerdo. Então, veja que no lado direito tem x e y envolvido, mas como no lado esquerdo tem só x, só vão ser iguais se a conta do lado direito só ficar em função de x. Então, para que a igualdade acima faça sentido, essa conta do lado direito deve ser uma função só de x. E isso aí vai ser o teste que eu vou usar para saber se eu posso encontrar esse fator integrante I de x. Eu vou calcular a derivada do m em relação a y, menos o n em relação a x, e vou dividir pelo n. Se no final dessa conta der uma função só de x, beleza. A minha EDO ela é redutível, é exata, e aí eu vou procurar esse fator integrante y de x. Tá? Como é que eu vou achar esse fator integrante? Se os dois lados agora são funções só de x, você vem e integra os dois lados em relação a x. Então, a integral do lado esquerdo vai ser igual à integral do lado direito em relação a x. Eu apenas copiei para o slide, tá? O lado direito, aqui na teoria, não tem como a gente calcular, porque eu não sei quem é o m e o n. Isso vai aparecer na prática. Mas no lado esquerdo eu tenho como calcular. Trata-se da integral de um quociente, onde o de cima é a derivada do de baixo. Você aprendeu no cálculo 1 que toda vez que o de cima for a derivada do de baixo, o resultado da integral é o ln do módulo do de baixo. Então vai dar o ln do módulo do i de x. Lado direito não dá para fazer.
Se o ln do módulo de I de x é o que está no lado direito, quem é o módulo do I de x? Aí a definição de logaritmo é o e elevado ao que está no membro direito. Ora, já estou quase achando o I de x. Se o módulo de I de x é isso aí, eu tenho duas opções para I de x. Ou é mais esse E aí, ou menos esse E. Como eu só preciso de um fator integrante, eu sempre vou escolher o mais fácil. Eu vou escolher o meu fator integrante como sendo o E elevado a essa integral. Porque eu tinha duas opções por causa do módulo. Ou dar o mais E ou menos E. Eu escolho o mais E. Então, como é que eu faço na prática? Eu tenho M e tenho N. Tentei aplicar o teste para saber se era exata. Calculei a derivada do M em relação a Y e a do N em relação a X. Exatamente o que está no numerador aí. Não deu igual. Se não deu igual, é porque essa diferença aí não dá zero. Não deu igual. Aí o que eu faço? Eu faço essa diferença MY menos NX dividido pelo N. Ah, deu uma função só de X. Então, eu venho e procuro esse fator integrante aí. Ah, se eu poderia fazer tudo com o y, gente, olha, eu vou fazer mais rápido porque é o mesmo tipo de raciocínio. Voltei para aquela igualdade inicial, tá bom? Se eu fosse procurar um fator integrante só de y, então agora a derivada parcial do i em relação a x tem que dar zero. Onde é que aparece na igualdade a derivada parcial do i em relação a x? No segundo membro, na primeira parcela do segundo membro. Então, a primeira parcela do segundo membro vai desaparecer. E eu vou ter só isso aí. O que eu vou fazer também igual ao outro? Isolar o i' de y vezes m. Isolei. No outro lado, eu vou botar o i de y em evidência. E a partir daí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. O m que está multiplicando no membro esquerdo vai passar para o outro lado dividindo. E o i que está multiplicando o membro direito vai passar para frente dividindo. Então, tem aí. Então, o que mudou do anterior para esse? Mudou que agora, no lado esquerdo, você tem uma função só de y. Então, para isso aí fazer sentido, o que está no membro direito tem que ser uma função só de y. E é diferente do outro. Agora é nx menos my dividido por m. Então, mudou muita coisa? Não. O outro, se você olhar aí no material de vocês, é my menos nx em cima. Esse é nx menos my. Seja como for, não sai do joguinho my e nx. Um é my menos nx e esse agora é nx menos my. É a diferença dos dois. O anterior, o denominador era n, agora esse aí, o denominador é m. Se este quociente for uma função só de y, a integral do membro esquerdo em relação a y tem que dar igual à integral do membro direito em relação a y. Da mesma forma que a gente fez o anterior, a integral do membro esquerdo, o de cima é a derivada do de baixo, então isso dá o ln do módulo do de baixo. O módulo do y, do i de y, é o e elevado à integral que está do lado direito. Eu tenho duas opções para o i de y, que é mais o e elevado a essa integral ou menos o e elevado à integral, e eu escolho o e elevado a mais integral. É uma escolha, tá? Se escolhe apenas um fator integrante. Então, na prática, o que você vai fazer é isso. Você tem duas opções. Ou você calcula my menos nx dividido por n, e acha que é uma função só de x e encontra o fator integrante y de x, ou você calcula esse aí, nx menos my sobre m, descobre que é uma função só de y e acha o fator integrante em relação a y. Se você não conseguir nenhum nem outro, você não faz a sua IDO redutível a exata. Pode ser que ela não seja, não tem obrigação de ser redutível a exata, tá bom? Você vai procurar uma I de x ou I de y. Não encontrando, você faz por outro método.
para finalizar, vamos resolver o último exercício, que são duas EDOs, que eu preciso usar um fator integrante para reduzi-la a uma EDO exata. E o primeiro exemplo é este aí. Y dx mais x2 é y menos x dy igual a zero. Quem é o meu m? O meu m é o y. Quem é o meu n? x2 é elevado a y menos x. Então vamos aplicar o teste aí. M, vou te derivar em relação a y. Vai dar quanto? 1. N, vou te derivar em relação a x. Se eu for derivar isso aí em relação a x, primeira parcela vai dar 2x elevado a y menos 1. Deu igual? Não, não deu igual. Se não deu igual, ela não é uma EDO exata. Será que ela é redutível exata? Vai ter que ser, porque o exercício está dizendo resolva EDO abaixo usando um fator integrante. Então, tem um fator integrante. O que você precisa aí descobrir é qual dos dois você vai encontrar. Um fator integrante só com a variável x ou só com a variável y. Então você tem duas opções, tá? Você tem aquelas duas, você vai ter que fazer as duas. Não tem que fazer as duas contas, você faz uma. Se já encontrou, se já deu certo, beleza. Se não deu, você faz a outra. E eu já vou pro correto, tá? Para não perder tempo. Então eu tenho um my, tenho um nx, e eu já vou fazer a conta do my menos nx sobre n. Se eu for fazer esta conta, o resultado aí tem que dar uma função só de x. Se não der uma função só de x, eu vou e faço a outra conta, aquela que tem um denominador m. Aí tem que dar uma função só de y. Mas vamos ver esse aí. Quanto é my menos nx? Veja, gente, que você já calculou o my e o nx. Isso já está na sua mão. É só uma questão de subtrair. My menos nx, quando você subtrai o de cima menos o de baixo, vai dar 2 menos 2x é y. E o n você já tem na sua mão, na EDO. Do jeito que está a conta, você quer que seja uma função só de x, hein? Aí você diz, não deu uma função só de x. Olha aí um monte de y. Não é assim, não é de cara que a coisa vai aparecer, não, gente. Você agora vai ter que brincar um pouquinho. Ou seja, vai usar seus conhecimentos lá de quando você era pequeno, lá no ensino fundamental. Vai brincar de colocar em evidência aí as coisas. Fatoração. Numerador. Eu posso colocar em evidência o quê? 2. Posso botar o 2 e posso botar o menos 2 também, se eu quiser. No caso aí, eu vou botar o menos 2 em evidência. Você vai saber por quê. Poderia botar o 2 e depois verificar que ainda depois vou ter que colocar o menos 1 também. Embaixo, dá para colocar alguma coisa em evidência? Você disse, dá sim, dá para botar o x. Então vamos fazer isso. Embaixo eu vou colocar o x em evidência e em cima eu vou colocar o menos 2 em evidência. Quando eu faço isso, em cima vai ficar menos 2 vezes o menos 1 mais x é elevado a y, e embaixo do parênteses vai ficar x é elevado a y menos 1. Veja que o que está no parênteses em cima é igual ao que está no parênteses embaixo. Então, eu vou cancelar um com o outro. Na hora que eu cancelo um com o outro, o resultado vai dar menos 2 sobre x, que é uma função só de x. Beleza! Se é uma função só de x, caminho aberto para você achar o fator integrante y de x. Quem é o fator integrante? Exatamente, olha, não tem artifícios, não. Eu encontrei como resultado menos 2 elevado a x. Quem é o fator integrante? É elevado à integral deste resultado aí. É elevado à integral de menos 2 sobre x dx. Tá bom? Quem é uma primitiva para menos 2 sobre x? Menos 2 ln do módulo de x mais c. Como você quer achar apenas um fator integrante, você não precisa de várias opções. Então você pega o c mais fácil que você puder. O c mais fácil que eu puder é o c igual a zero. Então sempre você vai atribuir c igual a zero, porque você só precisa de um fator integrante.
tá? Aí você já vem e diz, olha, vou usar o C igual a zero, que vai ser sempre isso. Neste momento, você vai fazer o uso de uma propriedade de potenciação. Toda vez que na frente desse ln tiver uma constante que não seja 1, você faz isso. Você vai escrever E elevado ao ln e parênteses elevada a essa constante. Isso é uma propriedade de potenciação. Conserva a base, multiplica os expoentes. Tá? Então, se na frente daquele ln aparecer um 8, vai ficar E elevado ao ln do módulo de x, tudo isso elevado a 8. Bom, qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que E elevado a ln de qualquer coisa é a coisa. No caso aí, E elevado a ln do módulo de x é o próprio módulo de x. Como está elevado a menos 2, vai dar 1 sobre módulo de x ao quadrado, e módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Aí alguém poderia perguntar, e se fosse módulo de x ao cubo? Gente, se fosse módulo de x ao cubo, eu teria aí que fazer uma escolha. Módulo de x é o próprio x ou módulo de x é menos x. Você sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, o caminho mais fácil é escolha sempre o módulo de x dando o próprio x. Então, o módulo não será um problema para você. Onde tiver o módulo de x, você simplesmente vai escrever o x na sua escolha final. Então, se aí fosse 1 sobre módulo de x ao cubo, você escolheria o seu fator integrante 1 sobre x ao cubo. Se fosse 1 sobre módulo de x elevado a 17, você escolheria o fator integrante 1 sobre x elevado a 17. Bom, achei o fator integrante. Para que ele serve? Aí, vamos lá. Você tinha a sua EDO que eu lhe dei. O fator integrante serve para pegar a EDO e multiplicar toda por ele, e ela vai se tornar uma EDO exata. Então, vou multiplicar tudo por 1 sobre x ao quadrado. Então, agora, o m passa a ser y sobre x ao quadrado, e o n passa a ser e elevado a y menos 1 sobre x, porque eu dividi tudo por x ao quadrado. Segundo a teoria, esta minha nova EDO, agora ela é exata. Se você quiser, você verifica aí que o seu m, quando eu derivar em relação a y, agora vai bater com a sua derivada do n em relação a x. Eu não vou fazer isso porque eu acredito na teoria que diz que é, tá? Se diz que é, é. Vamos resolver então a EDO exata. Aí a gente volta à matéria anterior. Se ela é exata, existe uma g que quando eu derivar em relação a x vai dar o m, que quando eu derivar em relação a y vai dar o n. Aí eu escolho por onde começar. Claro, vou escolher o primeiro, que parece ser mais simples. Parece, quer dizer que é mais simples. Então, vou começar daqui. Se a derivada do g em relação a x dá y sobre x2, quem é g? A integral disso em relação a x. Então, integrando isso em relação a x. G, você é integral de y sobre x2 em relação a x. Veja que y sobre x2 é a mesma coisa que y x elevado a menos 2. Então, quando eu for integrar, o y fica parado. E a integral do x elevado a menos 2 dá x elevado a menos 1 sobre menos 1. E aí o resultado disso vai dar menos y sobre x, porque ficou x elevado a menos 1, ele volta para o denominador. E lá no final, no lugar de uma constante, eu ponho uma função que pode ter y à vontade. Como é que eu faço para chegar agora? Derivo os dois lados em relação a y. Agora você vai ser mais esperto, porque a terceira vez que a gente está fazendo a EDO exata, na hora que eu vou derivar os dois lados em relação a y, eu sei que o lado esquerdo, derivada de g em relação a y, eu sei que vai dar o n. Então, já coloca logo. Derivada de g em relação a y tem que dar o n. Qual é o n? Ó, vou voltar para você ver. Olha aí, a derivada de g em relação a y tem que dar e elevado a y menos 1 sobre x. Então, olha, nesse momento, quando eu for derivar os dois lados em relação a y, a derivada do g em relação a y eu já conheço. Então, é o n.
Já no lado direito, quando você for derivar em relação a y, a primeira parcela vai ficar menos 1 sobre x, e a segunda parcela, h' de y. Vamos pegar esse finalzinho aí, aliás, eu já cortei, né? Este finalzinho aí, eu vou cancelar o menos 1 sobre x do membro esquerdo com o menos 1 sobre x do membro direito. Vou ficar apenas com h' de y igual a e elevado a y. Não tem nada a fazer. Então, quem é a função h de y? É a integral disso aí, que é o próprio e elevado a y, mais uma constante. O que foi a g, então? A g deu menos y sobre x, mais o h, que é o e elevado a y mais k. Quem é a solução da EDO? É o y dado implicitamente, pegando a função g e igualando a uma constante. Então, a solução da EDO é o y dado implicitamente por esta igualdade. Aí você diz assim, é mais trabalhoso? É mais trabalhoso, mas fazer o quê? E o nosso último exercício, também mais um caso de redutivo exato. Quando eu pegar o meu m, que é 2 mais 1 sobre xy6, e pegar o meu n, que é 12x sobre y, menos 4 sobre y2, e aplicar o teste para verificar que ela é exata, eu vou ter o seguinte: m, que é sua derivada em relação a y, a derivada do 2 dá 0, e lá onde tem 1 sobre xy6, esse y pode ser escrito como y elevado a menos 6 em cima. Então, menos 6 vem para frente, né? Aí o y fica elevado a menos 7 e volta para o denominador. Então, a derivada em relação a y dá menos 6 sobre xy7. Já n, quando eu derivar em relação a x, a primeira parcela vai dar 12 sobre y e a segunda parcela dá 0. Deu igual? Não, não deu igual. Não deu igual, não é exato. Então, eu tenho ny, nx, e então vou procurar fator integrante. Tento um fator integrante com x ou tento um fator integrante com y primeiro para ver se dá certo. Dessa vez eu vou tentar agora um com y, tá? Tô fazendo com y, gente, porque vai dar certo, tá legal? Se você tentar um x, você vai ver que você não vai conseguir uma função só de x. Pode ser que consiga? Pode ser que consiga. Pode ser que dê as duas coisas? Pode ser. Mas vou logo para a parte que vai dar certo, tá? Para adiantar a aula, para não ficar perdendo tempo. Mas na prática, você tenta um. Você não vai saber qual dos dois é que vai acontecer. Tenta um, tenta o outro. Um dos dois vai sair. Então, vou tentar encontrar um fator integrante só de y. Então, eu tenho que calcular nx menos my sobre m. O nx está aí, 12 sobre y, menos my, então vai ficar mais 6 sobre xy7, enquanto o denominador é o m, que é 2 mais 1 sobre xy6. Ora, eu preciso que isso aí dê uma função só de y. E eu vejo que está com x ainda misturado. É para ficar assustado? Não, eu já sei que eu vou brincar um pouquinho agora com isso. Tá bom? Então, vou pegar isso aí, vou brincar um pouquinho. Vamos colocar coisas em evidência. Em cima, dá para colocar o que em evidência? De números, eu posso colocar um 6 em evidência, correto? E lá em cima também, eu posso colocar um 1 sobre y em evidência. Então, na verdade, o que é que eu vou colocar em evidência em cima? 6 sobre y. Quando eu colocar 6 sobre y em evidência em cima, a primeira parcela vai dar 2 e a segunda parcela vai dar 1 sobre xy6. E eu vejo que isso que sobrou aí no parênteses é igual ao de baixo. Então, eu vou cancelar tudo que está no parênteses de cima com o de baixo. Vai sobrar apenas o 6 sobre y, que é a minha função de y que eu gostaria. Bom, foi ótimo. O que você faz agora? Quem é o fator integrante
é elevado à integral do próprio 6 sobre y. O I de y vai dar módulo de y elevado a 6. Eu escolho o módulo de y como sendo o próprio y e tenho então que o fator integrante vai dar y elevado a 6. O que é que eu faço com isso? Eu pego a minha EDO original, que não era exata, e vou agora multiplicar tudo pelo fator integrante, que é y elevado a 6. E vou cair na seguinte EDO. 2y a 6 tá mais 1 sobre x. E a segunda parte vai ficar 2x, 12x, y à quinta, menos 4y à quarta. Esta EDO, segundo a teoria, é uma EDO exata. Se é uma EDO exata, existe a g, que quando eu derivar em relação a x, vai dar o m, que no caso aí é 2y a 6 tá mais 1 sobre x. E quando eu derivar g em relação a y, vai dar o n, que é 12x, y à quinta, menos 4x4. Vou partir de um dos dois para achar g. Vou partir agora da derivada da g em relação a x, que é 2y a 6 tá mais 1 sobre x. Quem é g? A integral disso em relação a x. Integrando isso aí em relação a x, a primeira parcela, como não tem x, é uma constante. A integral da constante é a constante vezes x. Então vai dar 2xy a 6. A segunda parcela, integral de 1 sobre x, vai dar o ln do módulo de x, mais uma constante, que eu sei que eu posso botar y à vontade. Derivo os dois lados em relação a y agora, e aí o primeiro membro, derivada de g em relação a y, vai dar o meu n, que a questão já me deu. O meu n é o 12xy à quinta menos 4y4. E o lado direito, quando eu derivo em relação a x, a primeira parcela, onde tem y à sexta, o 6 vem para frente multiplicando, fica 12xy à quinta. A segunda parcela não tem y, dá 0. E a terceira parcela, a galinha de y. Dá para cortar alguma coisa aí? Dá o quê? O 12xy à quinta. Então a galinha de y é o menos 4y4. Quem é y? Só integrar isso aí, gente. Y elevado a 5 sobre 5. Então dá menos 4 quinto de y à quinta mais uma constante. Achei a g? Achei. 2xy à sexta mais ln do módulo de x menos 4 quintos de y à quinta mais uma constante. Quem é a solução? É o y dado implicitamente pela igualdade g de xy igual a uma constante. Então, dado por essa igualdade aí. Com isso, nós achamos a solução dessa EDO redutível a exata. E assim a gente finaliza esta aula 5. Até a próxima aula. Tchau!